Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 24 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Procedimento bem simples, parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite todo o conteúdo, seja uma parte nova ou também o conteúdo existente, que é um conteúdo vasto aí de aprendizado. No pregão de hoje eu vou falar aqui nessa análise de hoje, eu vou falar aqui de Ibov, que fechou muito bem o dia. Vou falar também do mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, TAE 11, Tube 4, Gol 4, Azul 4, Siri 3, Usim 5 e Via 3. Começando aqui pelo Ibovespa, mas antes de dar o pontapé inicial, vou rodar aqui a vinheta dessa análise de fechamento, e durante essa vinheta você já pode deixar o like, o joinha. Eu agradeço demais sua valiosa audiência. Começando pelo Ibov, alta superior a 2%, 2,3% no dia de hoje, fechamento para cima da média móvel de 13 períodos. O que isso submete? A gente vai olhar os próximos passos do índice, mas é um sinal que pelo menos enfraquece um pouco a tendência de baixa. Ainda já superou algo relevante? A média, conseguiu superar a média. E aí, olhando para a retração do Fibonacci em cima do último movimento de baixa do preço, está em cima basicamente da região aqui dos 61,8%. Já fechou até levemente acima, o que traz uma expectativa de poder testar o próximo nível de resistência. Onde é que é o próximo nível de resistência? Já está em cima. 120.807 e depois 121.630. É essa região que começa na mínima e até um ponto que é mais testado aqui de fundo anterior. Então é essa faixa de preço aí de resistência para o Ibovespa. O que vai ser importante para o Ibov? Permanecer acima da média. Então o Ibov começa a dar um sinal de mudança da tendência, primeiramente de fundo ascendente acima da média, e o principal sinal seria subir para romper o 123, essa máxima aqui, 123.597, enfim, máxima aqui na faixa ali dos arredondando para 123.600. Então temos uma tendência ainda de baixa, mas com um sinal que enfraquece um pouco essa tendência de baixa e tendência indefinida pelo gráfico semanal. Importante, próximo pregão, se montar um candle aqui de baixo já é um sinal negativo, porque aumentaria a chance de gerar de novo um topo descendente, seguir um movimento para baixo no Ibovespa. Nos futuros, no gráfico de 60 minutos, o que temos é um movimento muito forte para cima, abriu bem para cima, abriu bem para cima dessa região, então foco em compra, foi o que foi falado no giro dos futuros hoje. A gente tinha comentado ontem, se abrisse subindo aqui, focar mais na compra fundo ascendente e gerando aí belas possibilidades de entrada, seja um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Depois disso, lateralizou, que vai corrigindo essa alta forte. Abriu caindo, dá para buscar a operação de venda? Dá, desde que gere topo descendente ali para baixo da região em torno de 120, 740, vou colocar no gráfico de 10 minutos. Ó. Abriu caindo, gerou sinal de topo aí abaixo desses dois fundos anteriores, aqui na faixa de uns 740 até 810, como resistência, sim, dá para buscar a operação de venda tentando pegar algo para baixo, que seria uma correção do G60 que pode se aproximar, não que vai se aproximar, mas que pode se aproximar da média e depois gerar um novo sinal de alta. Se isso aqui inclusive acontecer, seria um novo indício para focar em operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Abriu subindo, olhando o gráfico de 10 minutos, abriu subindo e passou a gerar sinal de alta acima pelo menos dessa região aqui na faixa dos 121,100, arredondando. Quando eu falo faixa não é um número exato, mas abriu subindo e passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta acima do 121,100, dá para buscar a operação de compra de day trade no gráfico de 10 ou 5 minutos. Ideal que fosse fundo ascendente, se for abrir subindo. E para venda abaixo ali pelo menos dos 810, topo descendente. Seguindo aqui agora para o dólar, no dia de hoje, dólar forte queda. Nessa forte queda do dólar, o dólar batendo no nível de preço, que é a zona aqui de topos anteriores e afundando ainda mais. O dólar com essa queda de hoje de 2,3%, o dólar perde a mínima desse grande candle de alta e consequentemente enfraquece a sua tendência de alta de curto prazo. Anula completamente essa tendência se perder essa mínima aqui. Então, dólar no curto prazo dentro de uma tendência ainda de alta, que agora gera um sinal de enfraquecimento, porque depois de ter gerado um baita candle de alta,
que rompe vários topos anteriores, gera um candle de baixo, perdendo a mínima desse candle, é um sinal de mudança dessa perspectiva favorável, ou seja, da força da tendência que foi gerada nesse candle. Então, a força que foi gerada aqui de rompimento já não existe mais, tecnicamente falando, apesar de não ter anulado a tendência. Lembrando, a tendência é anulada se perder a mínima do fundo gerado no dia, na mínima do dia 11/8, que é a mínima do último fundo ascendente do gráfico diário, localizado aqui em torno dos 178. 578. Então, nesse momento, o dólar, tendência de alta, mas com um viés ali de perda de força dessa tendência, um viés um pouquinho mais negativo no curtíssimo prazo. Olhando para o G60, olha a pancada que foi para baixo. Então, cai muito forte e lateraliza. Qual o indício, qual o caminho mais provável disso? Abriu subindo, dá para buscar compra? Sim. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima de 267,5. Trabalharia mais com fundo ascendente do que pivô de alta. Se abrir subindo e gerar topo descendente no decorrer do próximo dia, próximo da média, volta a focar em venda de day trade. Abriu caindo, dá para buscar venda? Sim, preferencialmente topo descendente, se abrir caindo para baixo dos 255,5. Então seriam esses os caminhos aí para buscar no primeiro momento aí para o dólar no próximo pregão em termos de operação de day trade, próximo pregão. Seguindo agora para ações PETR4, forte alta, alta de 2,07%. Então o ativo, depois de ter voltado a fechar acima da média daquela região lá dos 26,79, caminho mais provável de buscar a região do topo anterior, e ela está caminhando para isso, que é um patamar ali na faixa dos 27,70 a 27,95. Chegou nesse patamar aqui, quem está comprado na Petro perdeu a mínima do candle anterior, aguardaria pelo menos mais um candle para mudar o stop, por exemplo, daqui desse ponto. Para quem estava com o stop aqui que eu tinha mencionado, para quem estava comprado, poderia botar o stop aqui. Coloca o stop abaixo da mínima do próximo pregão, se o próximo pregão testar. Teve candle testando 27,70, 27,95. Dá para trabalhar com stop de proteção de lucro abaixo da mínima do último candle. Abriria compra aqui nesse nível? Não, não abriria compra nesse nível. Mas se a ação chegar aqui ou oscilar acima, gerar fundo ascendente, compra, ou chegar aqui até oscilar acima e lateraliza e gera pivô de alta, também buscaria compra dessa forma. Vale 3. Dia de hoje, alta de 3,65%, mas deixando um candle de perda de força, né, que é deixar uma sombra superior, apesar de ser o primeiro candle no movimento de alta. A interpretação desse candle que eu tenho é da seguinte forma. A leitura é que é um candle assim, ó, e aqui ele tem uma sombra superior. Ou seja, saindo lá do fechamento, aqui abriu com gap de alta, como se fosse um candle de força, gerando um fundo que cria uma expectativa, por mais que tenha uma oscilação aqui para baixo, cria uma expectativa de se ter um processo de correção, que pode testar justamente fundo anterior mais gap de baixo. Então a resistência ali que gira na faixa do 102,88 a 103,86, com esse gap em 103,41. Abriria compra na Vale 3? Não, não abriria compra na Vale 3. Abriria uma venda que, se amanhã perder a mínima de hoje, também não abriria essa venda. Aguardaria para venda, aguardaria um movimento um pouquinho maior para buscar essa venda. E para abrir qualquer operação de compra, preferencialmente fundo ascendente acima do gap de baixa aqui do 103,41 em média móvel exponencial de 13 períodos. Falando de operação de swing trade. Seguindo aqui agora para TAE11, nós temos aí um ativo que gerou um candle alto, hoje 0,6% praticamente. Candle de indefinição, então candle que podemos chamar de Harami Cross, dentro de um candle grande de baixo, ideal que fosse de alta. Mas o fato é que tem um cenário aqui de certa indefinição. Indefinição é quebra de um pouco de expectativa da subida, apesar da tendência de alta. Um candle de indefinição, ainda acima da média. Então, indefinição criou uma expectativa maior de subida? Ainda não. Superou essa máxima aqui, reforça um pouco mais a chance de recuperar um movimento de subida, mas mesmo assim, com a dificuldade em cima de toda essa região de topo anterior, o papel bateu uma vez, perdeu força, bateu segunda vez, perdeu força novamente. A perda da mínima, o retorno para baixo da média é o sinal que vai mais deteriorar a tendência atual de alta de curto prazo do papel. Mas seguimos comprado no swing trade em cima desse ativo, sem mudança de stop objetivo. Itube 4, belo candle de alta, 2,8% praticamente, voltando para a região dos dois topos anteriores. Então nós temos aqui essa região de suporte, num gap, mais um fundo, bate lá, gera a supressão da máxima desse candle e está voltando para a zona de resistência. Que é essa zona de resistência? Começa na faixa dos 31,11
a 31,34 e o ponto mais alto 31,42. Entraria comprando aqui? Não, meu interesse por compra é ou assim, pivô de alta, ou assim, fundo ascendente, para cima dessa região aqui, dessas máximas aqui anteriores, enfim, para cima no patamar ali na faixa dos R$31 a R$31,10. Fundo ascendente me interessaria mais. Logicamente, para quem está comprado no swing trade, eu manteria ainda o stop aqui embaixo, aguardaria pelo menos mais um candle, igual eu falei da PTR4, e trabalharia com o stop através da última mínima ascendente do gráfico diário. Depois vamos falar do Gol 4, que teve um pregão muito forte para cima, alta aí de 11%. A tendência vinha sendo uma tendência longa de baixa, assim, ó, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, a ação vinha caindo aí gradativamente, que tentou uma subida, volta ali para baixo, e aqui caminhando para anular essa tendência, que é um fundo anterior que foi testado aqui, ó, esse fundo foi testado aqui e funcionou como resistência, e agora está em cima desse patamar. Chance de mudar essa tendência, pelo menos para ficar uma tendência indefinida. Objetivamente, abre uma compra aqui depois dessa alta, eu não abriria se eu estou tentando uma operação de swing trade para durar 3 a 10 pregões. Por quê? Porque o movimento, se eu estou tentando pegar uma operação de swing trade, eu estou tentando pegar um movimento de subida no gráfico diário. E esse movimento de subida no gráfico diário já aconteceu boa parte dele. Então o próximo passo seria ou eu aguardo aqui uma lateralização com pivô de alta, ou seja, lateralização entre as médias com pivô de alta para abrir uma compra, ou o ativo ainda sobe mais. Poxa, Dalton, mas se subir mais eu perco a subida. O problema é que a gente não tem como ter certeza o quanto vai subir e a questão da relação risco-retorno é que deteriora fazer uma compra aqui. Mas essa aqui seria outra alternativa de buscar também fundo ascendente já para cima desse nível de preço aqui, que seria mais para cima da região aí que vai de R$ 20,80 a R$ 20,50. Usar essa faixa de preço como suporte para um fundo ascendente. O próximo ativo é Azul 4, que foi um ativo selecionado dentro do meu perfil no Instagram. Acessa lá o perfil, se você tem Instagram e ainda não segue o meu perfil, segue lá o perfil @dvinvest, acessa e segue lá. Participa lá dos stories, da votação diária que existe para análise de fechamento do pregão e outros posts que eu faço, seja no feed de educacional e também algumas caixinhas de perguntas que eu respondo lá pelos stories. Azul 4 então foi ativo selecionado, algo parecido com a Gol, né? Nesse caso aqui podemos dizer que a tendência de baixa já foi anulada. Por quê? Porque rompeu ali uma região de topo ou de lateralização com perda com pivô de baixa e voltou para cima desse fundo, beleza? Então já ficou com a tendência indefinida no curto prazo. Baseado nessa tendência indefinida no curto prazo, olhando aqui para o próximo nível de desafio para Azul 4, a ação tem aqui R$ 20,95 a R$ 20,80 como um nível de resistência, faixa de resistência. Abriria compra de swing trade agora na ação? Não abriria. O que eu aguardaria? Chegou nessa resistência, lateralizou, fez pivô de alta, ok, abriria compra. Segunda forma, sobe, rompe essa máxima aqui, essa região, gera fundo ascendente pelo menos acima da região ali dos 39,30, ficaria mais para se buscar essa operação na ponta compradora de fundo ascendente, falando de swing trade. E lembrando que pela tendência de prazo maior, seja no gráfico semanal ou no gráfico mensal, a tendência está indefinida, ou seja, uma chance de poder ter uma lateralização, assim como ficou aqui para trás, ela voltar para dentro dessa lateralização, e aqui seria o range de preço, a faixa de preço que ela pode ficar enrolada aí por mais tempo. City 3. Nós temos o ativo aqui com a alta forte hoje, subiu 12,3%. Ação que vem numa tendência de baixa mais longa, né? Pegando aqui, ó, saiu lá dos 26,50, bateu lá nos 17,90, 32% de queda, uma tendência bem longa. Esse último movimento aqui, ó, alguns pequenos repiques e força para queda. E agora gerando um primeiro sinal positivo, fechamento para cima da média, fechamento para cima ali de fundo anterior. São pontos que vão demonstrando pelo gráfico um rastro aqui de força por parte dos compradores que vão superando barreiras dos vendedores. E aqui agora a principal barreira é dessa faixa de 20,35 a 20,61, que é onde encontra-se o preço no fechamento de R$ 20,41, sinal de provável mudança da tendência, de saída da tendência de baixo para uma tendência indefinida, superando os R$ 20,61. E aí no gráfico semanal a tendência é de baixa, com um grande desafio para pelo menos demonstrar uma força maior por parte dos compradores. O primeiro nível aqui, que ainda tem esse fundo, que aí eu falaria ali na região que vai de
20,74 até um patamar de R$21, número redondo, e o outro nível na faixa dos 21,95. Então são os 3 níveis de resistência mais importantes. Tem a média ali no meio em 21,42, mas são essas as resistências mais importantes para o ativo. Qualquer operação de compra que eu venha fazer no swing trade seria mais para fundo ascendente, mais próximo possível esse fundo da média móvel exponencial de 13 períodos. E após oscilar acima dos 20,61, ou seja, oscila acima dos 20,61, recua, vem na média e gera um sinal de fundo ascendente. Aí sim me interessaria por esse tipo de formação aqui no gráfico para abrir uma compra mais afastado possível dessa região de 2 fundos anteriores aqui, quase 3 fundos anteriores, na faixa dos R$22 arredondando. Seguindo aqui para, vamos falar agora de Usim 5. Usim Minas, pregão de hoje, bela alta de 7,1%, depois de uma estilingada para baixo. Processo de correção, assim como nós temos aqui no Ibovespa um processo de correção, temos uma resistência imediata na faixa dos 18,04 a 18,11, que é o gap. Depois disso tem essa outra resistência aqui, ó, que é o fundo anterior, que é antigo suporte, a chamada mudança de polaridade ou bipolaridade também conhecida, na faixa dos R$18,52. Quem está comprado em Usim 5 colocaria o stop aqui embaixo e aguardaria o quê? Se ela tiver aqui mais 2 pregões pelo menos para colocar o stop abaixo do terceiro pregão. Então a gente está falando de quarta e de quinta-feira para poder na sexta-feira colocar o stop abaixo da quinta-feira. Só esse que me levaria a mudar o ponto de stop daqui para um ponto aqui mais para cá, para frente, né, para cima. Compraria aqui? Não, porque a tendência não é de alta, e aí nesse caso eu prefiro não fazer essa entrada, por mais que ela possa dar certo, é só questão do que acontece em média se eu fizer esse tipo de compra no ativo com esse tipo de configuração aqui, ou seja, em média, se eu executar isso 10 vezes, a tendência é que isso não me gere um bom resultado para o capital. Tendência no gráfico semanal do papel dentro de uma tendência de baixa, muito forte a queda. Caminho mais provável seria, no meu caso, eu olhar com carinho para fazer uma venda de topo descendente nesse papel. Só que teria que acontecer mais candles para fazer uma venda de topo descendente. Quanto mais invadir aqui, quanto mais se aproximar da média e invadir esse fundo aqui anterior, mais me interessaria por abrir uma venda de swing trade na Usim Minas. Via 3 está dentro ainda da sua tendência de baixa que vem lá de trás, de topos e fundos descendentes. Continua muito forte esse movimento. Baseado nesse movimento muito forte, para buscar uma nova operação de venda a favor da tendência, teria que acontecer o quê? Algo assim, ó. E aí buscaram uma venda aqui no papel. Ou seja, bateu ali na média, gerou um topo, pelo menos mais 2 mínimas aqui ascendentes para fazer essa venda. Agora não faria não, por mais que venha cair, não faria não. Ficaria até mais interessado se ficar enrolado aqui para fazer alguma compra, se fechar aí acima da média móvel 3 períodos, arriscando um pouco mais. Mas confesso que não seria o cenário gráfico que me chamaria atenção para compra, visto que eu tenho um teto muito importante ali do gráfico semanal, uma zona de resistência para quem está comprado, uma atenção especial nesse patamar aqui em torno dos R$11,80. Bateu aqui nos 11,80 lá no gráfico semanal, esse aqui é o diário subindo, né? Bate lá da resistência do semanal e gera um topo descendente, seria um sinal de possível saída da posição comprada em via 3, né? Inclusive para uma possível abertura de venda de swing trade nessa ação. E para qualquer outra forma de comprar, algo assim, ó, fundo ascendente para cima da média móvel exponencial é o que eu aumentaria o critério para entrada, né? Se for acima, o sinal de alta já for acima dos 11,80, melhor ainda para fazer essa compra. Sinal de alta no diário acima dos 11,80, que é uma região de antigo suporte que agora tende a funcionar como resistência do gráfico semanal. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.